Bom, galera, vamos lá. A live de hoje é sobre precisar fazer o movimento para você conseguir ensinar. Eu vejo isso muito em alguns coaches que não vieram da modalidade, né, da ginástica e até mesmo de outras modalidades. A pessoa tem medo de não saber fazer e aí também não conseguir ensinar, né? Hoje na aula a gente vai falar bastante sobre isso e vai pensar um pouquinho em alguns conceitos que de repente às vezes a gente não se programa para pensar, né? Só fica com aquela cabeça de não, eu não vou conseguir ensinar porque eu não sei fazer. Como eu vou ensinar uma coisa que eu não sei fazer? Então, eu vou dar alguns exemplos, vou falar algumas coisas que talvez faça a gente refletir melhor sobre isso, né? Eu sei que tem algumas crenças limitantes que a gente se coloca, né? Mas eu vou até dar alguns exemplos, né, de fora da ginástica que são meus. Então, uma das coisas, né, alguns exemplos que provam que você pode ensinar alguma coisa sem saber fazer, né, aquela coisa no sentido desse movimento. Então, por exemplo, vamos hoje falar do exemplo de Bar Muscle Up. Como que eu vou ensinar a fazer Bar Muscle Up se eu não sei fazer Bar Muscle Up? Muita gente tem esse pensamento, né, de que como que eu vou conseguir ensinar? Então, eu trouxe dois exemplos aqui, né, do mundo da ginástica até, para conseguir linkar melhor. Então, primeiro exemplo é o Marcos Gotto. Então, para quem não conhece, o Marquinhos ele é técnico do Arthur, a vida inteira, desde os 8 anos do Arthur, ele foi técnico do Arthur. O Arthur, né, campeão olímpico de argolas. Então, você acha sinceramente que o Marcos Gotto ele sabe fazer todos os movimentos que ele ensinou o Arthur fazer? Provavelmente não. O Marcos, ele foi sim ginasta. Então ele tem uma vivência com a ginástica, mas não tem nada a ver com os movimentos que ele passa, né? Então, a ginástica evoluiu muito desde a época que ele era atleta. Então, ele tem que saber fazer para ensinar? Não, ele tem que saber como ensinar, tá? Então, só pensando um pouquinho nisso. E a outra coisa é a Georgette Vidor, que também foi técnica do Flamengo por mais de 25 anos, técnica da Dani, né, Hipólito, e ela é cadeirante, né? E aí você fica pensando, então se a gente for nesse raciocínio de que eu preciso saber fazer para ensinar, então a Georgette nunca poderia ter trabalhado como técnica do Flamengo, técnica de atletas de ponta, né? Pensando nesse pensamento pequenininho aí. Então, cuidado com às vezes a gente achar que condizer com aquela crendice de cartão de visitas, tá? Eu vou comentar um pouco sobre isso, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que desmistificar algumas coisas aí. Essa história aí de cartão de visitas é muito complicado, né? Porque a gente sabe que existem preconceitos naturais. Então, por exemplo, normalmente, né, o que a gente escuta falar, eu não vou num endócrino que seja gordo, né? As pessoas falam muito isso. Eu não vou num dentista que tem os dentes feios. Então, sim, a gente é o nosso cartão de visita, mas eu diria que mais do que a aparência nesse sentido. Então, a gente não é só a nossa aparência. Óbvio, a gente tem que se cuidar sim, mas não por esse pensamento, tá? A gente tem que se cuidar no sentido de colocar em prática aquilo que a gente quer que eles façam, tá? Então, não necessariamente, então, meu professor não sabe fazer, ele não vai saber me ensinar. Será? Né? Então, eu acho que não. Né? Eu acredito bem que essa limitação aí não vai te prejudicar em ensinar seu aluno desde que você se atualize. Então, eu coloquei algumas coisas aqui, né, que, por exemplo,
eu vejo alguns coaches que eles têm vergonha de passar alguns movimentos e não saber demonstrar, né? E aí você fica pensando, nossa, tá com vergonha de demonstrar um movimento, porque passar vergonha, ou de não conseguir fazer o movimento do jeito que ele quer, né? E aí nisso, às vezes as pessoas ficam acomodadas. Então não tem nada de errado em você pedir para um aluno demonstrar para você. Eu só acho errado você se acomodar nessa situação, né? Então, a gente sabe que uma das coisas que normalmente, né, a gente faz é pegar um aluno mesmo, porque a gente trabalha às vezes muitas horas e não dá para ficar demonstrando o exercício, né, o dia inteiro. Então, às vezes, até você sabendo fazer exercício já está numa fase de fadiga de trabalhar o dia inteiro. Então, não tem nada de errado de você colocar um aluno para demonstrar o que você está querendo da turma, né? O errado é você se acomodar com isso. O errado é você saber que você tem dificuldade para fazer, por exemplo, um pull-up e você só ficar treinando corrida, né? Porque, eu gosto de corrida, vou ficar treinando corrida cada vez mais corrida. E isso eu vejo muito acontecendo, sabe? Eu vejo, às vezes, alguns coaches que eles treinam, né? Colocam em prática algumas coisas, então eles treinam, só que eles treinam coisas que eles já têm facilidade. Então, ele gosta de fazer corrida, ele continua treinando muito corrida. E aí ele esquece que, por exemplo, ele tem dificuldade de fazer pull-up. Então a pessoa para em vez de parar de trabalhar lá a sua capacidade que já é boa e trabalhar um pouquinho, porque a gente sabe que é chato. Só que como que a gente vai cobrar isso dos nossos alunos se nós não fazemos pela gente, né? Então eu não acho errado colocar aluno para demonstrar, pedir ajuda de aluno, pedir ao aluno, né, que tem mais facilidade para aquele movimento demonstrar, para a turma conseguir visualizar melhor. Só que eu acho errado a gente se acomodar com isso, né? Não sei fazer pull-up, beleza, vou sempre colocar alguém para demonstrar para mim, porque eu não sei fazer, né? Então, isso é bem complicado, né? A gente tem que sair um pouco da zona de conforto. Como que a gente quer cobrar isso, né? Como que a gente quer passar uma credibilidade que a gente sabe ensinar se a gente não coloca isso em prática? Então, tomar muito cuidado com isso. Eu lembro de 2 episódios, né, que afirmam, né, algumas coisas que eu tô falando agora. Então, por exemplo, um desses episódios aconteceu, história real, né, tal, só não vou citar as pessoas, mas eu lembro que há uns 3 anos, 4 anos atrás, mais ou menos, foi o boxe inteiro participar de um campeonato pequeno, mas foi bastante gente. E aí tinha nesse campeonato, um dos odds era escada de snatch. E aí eram, né, várias barras, e escada de snatch é como se fosse ir aumentando o peso. Então eram para fazer 3 movimentos do hang snatch, que é o movimento que vai a barra acima da linha do joelho para cima da cabeça. Teriam que ser feitos 3 movimentos sem deixar a barra cair dentro de 1 minuto, para computar aquela carga. Para o trio, então era uma competição em trios, dentro de 1 minuto tinha que fazer 3 repetições, cada um, para computar aquela carga. Beleza. E aí eu lembro que teve um dos coaches que estava participando, né, e aí ele né, fez várias repetições, então imagina, era, sei lá, aumentava a carga de 5 em 5 quilos, ou algo do tipo, assim. Então, quando você chegava nas cargas altas, você já estava bem fadigado. E quando ele chegou, né, em 100 quilos, ele não conseguiu levantar as 3 vezes, né, nos 3 hang snatches. Ele não conseguiu levantar com 100 quilos, e normalmente snatch com 100 quilos para ele não era tão desafiador assim em dias normais. E aí eu escutei uma coisa que ecoou na minha cabeça durante muito tempo. Eu ainda não tinha tanta experiência, né, no mundo do CrossFit, estava no CrossFit mais ou menos 6 meses, 1 ano, e uma coisa ecoou na minha cabeça
eu escutei um comentário de uma aluna assim: nossa, que feio um coach de LPO que não consegue levantar 100 quilos. Gente, isso pra mim foi, sabe assim, falei, nossa, olha a visão que os alunos têm, né? É normal eles acharem que a gente é super-herói, mas cabe a gente mostrar pra eles que não. Nós somos referências, mas nós somos feitos de carne e osso, né? Olha a visão, né? Então, se fosse pensar nessa visão, se ela tivesse certa, né, que ela não estava certa, então, se ela tivesse certa, a gente tem que pensar que, tá, então, porque ele é coach de LPO, ele tem que levantar 100 quilos de snatch com facilidade, não importa o quão cansado ele esteja, não importa quantos odds já tinham passado, ou qualquer outra variável, né? Então, né, essa visão é uma visão que muita gente tem de nós coaches, né? Se nem ele faz, imagina a gente. Mas cabe a gente desmistificar isso, sabe? Porque eu acho que sim, a gente tem que dar o nosso melhor, e isso não só em aula. A gente tem que se transformar num melhor para poder mostrar para eles, né? Para passar credibilidade. Mas isso não está em levantar 100 kg de snatch, por exemplo. Mesmo porque, né, o que é fácil para uma pessoa é difícil para outra e, enfim. Né? Então, acho que tem que tomar muito cuidado com isso. E outra história aconteceu comigo. Eu acho que meu último campeonato, acho. Teve uma... Eu fui participar de um campeonato que tinha natação. Em um dos odds, era obrigada a nadar. E como eu já comentei, eu não sei nadar. Beleza. E eu já tinha, antes de fazer a inscrição, tudo, eu falei, gente, nesse campeonato normalmente tem natação. Era uma equipe de 6 pessoas. E eu falei, acho melhor eu não participar, porque eu não sei nadar, não é novidade para ninguém, você já sabe. Tá, não, mas não tem problema. Nas outras vezes podia só 1 ou 2 da equipe nadar, tal. Eu falei, bom, não é novidade para ninguém que eu não sei nadar, ótimo. E aí, né, fiz a inscrição e tal, e saiu um odd com natação. O primeiro odd que saiu era com natação. Eram 50 metros de natação, uma piscina olímpica. Aí eram burpee pull-up 21, aí 21 all balls, burpee pull-up 15, 15 all balls, 9 burpee pull-up, 9 all balls. E aí voltava 50 metros de corrida, de natação. Beleza. Você imagina que para quem já sabe nadar, isso é muito desafiador. Imagina para quem não sabe. E não é que assim, por exemplo, eu não sei nadar perfeitamente, eu não sei todos os estilos. Eu não sei nadar, não sei, ponto. Mal sei boiar, né? E aí, antes de chegar lá no campeonato, todo mundo, nossa, mas como assim, Natália, você não sabe nadar? Nossa, você não aprendeu isso na faculdade? Você não aprendeu a nadar na faculdade? E aí a gente vê o quanto a nossa profissão, eles não têm a mínima noção, né, do que é a nossa profissão, assim, do que a gente fez lá na faculdade. Que eu sinceramente não acredito que ninguém aprenda a nadar do zero na faculdade. Né? A pessoa não sabe nada e sai de lá nadando perfeitamente atleta. Eu, né, pelo menos na minha faculdade não foi assim mesmo, porque são pouquíssimas aulas práticas que a gente tem dentro daquilo. E outra, que aquela aula que a gente tem na natação é uma aula que a gente aprende a como mostrar para os alunos, a ensinar para os alunos quais são os estilos, qual é o tipo de respiração, enfim, você saber isso na prática é muito diferente você saber só a teoria, certo? E outra coisa, eu não sou o perfil de pessoas que tem pânico de água.
Eu só não sei nadar, nunca tive experiência com isso. Então, óbvio, eu não vou saber nadar. E aí eu escutava, nossa, mas nadar é ridículo. Eles falavam pra mim, as pessoas daqui falavam, mas nadar é ridículo, como que você não sabe nadar? E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, tá bom, então vamos inverter a situação? Eu ando 20 metros sem cair facilmente no handstand walking. Como você não anda no handstand walking? Por quê? Porque eu tive experiência com isso. Eu desde os 5 anos de idade fiz ginástica. Então, para mim, isso é natural. Para mim é fácil, né? E para a pessoa que estava me questionando sobre isso, ele era atleta de natação. Então, é óbvio, gente, que para ele nadar é muito fácil, muito simples. Só que às vezes isso até atrapalharia no sentido de ensinar. É isso que eu quero que a gente se questione nesse sentido agora que eu contei essas duas histórias. Eu contei essas duas histórias exatamente porque eu, sinceramente, acho que eu sou a profissional que eu sou hoje porque eu tive muita dificuldade na época lá da ginástica. Eu não era aquele diamante lapidado. Eu tive que aprender na marra. Né? Eu não fui assim, o técnico não virava para mim e falava, faz assim, e eu conseguia fazer de primeira. Sabe? Então, eu acho que eu sou a profissional que eu sou hoje exatamente porque eu tive dificuldade, porque não era um talento inato, sabe? Aquele talento que você fala, na primeira estrelinha que eu dei, todo mundo falou, nossa, é ela. Não foi, sabe? Então, eu acho que é importante a gente tomar cuidado com isso, sabe? Às vezes a gente achar que eu saber nadar muito bem, eu vou saber ser um coach bom de natação. Eu acho que isso até não só não é uma verdade, né? Como na prática realmente eu vejo, né? Que assim, normalmente quem tem muita facilidade para fazer o movimento tem dificuldade para ensinar. Então, se você é um coach que você não consegue fazer os movimentos e você, de certa forma, busca mecanismos para você conseguir fazer, você vai ter tudo isso de acervo a hora que seu aluno também tiver as mesmas dificuldades que você. Então, você não saber fazer o movimento pode te ajudar. Você pode estar aí na frente para quem já sabe fazer o movimento com facilidade, né? Então, essas duas histórias eu quis colocar aqui para exemplificar realmente a visão que os alunos têm da gente e o que a gente tem que mostrar que não é assim, porque eu sei fazer, eu sei ensinar. Pelo contrário, né? Eu não acho que isso é totalmente fiel, não. Oi, tá, tudo bom? Esse oi agora. Então, tipo, sempre terá essas histórias preconceituosas, esses preconceitos em questão de outros profissionais ou dos seus alunos. Mas cabe a nós, né, profissionais, rompermos esses preconceitos, não deixar isso ir adiante. Só que para a gente fazer isso, a gente tem que mostrar que a gente está fazendo diferente. Não, é muito fácil você falar assim, não, eu não faço, mas eu também não trabalho a técnica, como que você vai querer isso do seu aluno? Sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de exemplo. Mas exemplo não porque eu sei fazer, exemplo porque eu estou buscando melhorar meus elos mais fracos lá, né? Então, você não precisa ser um ginasta para você ser um excelente professor de ginástica, né? Você precisa se empenhar, sabe? Você precisa se empenhar dualmente. A gente tem que tomar cuidado com isso de não, eu não vim da ginástica, então eu nunca vou ser um bom coach de ginástica. Ou, gente, se a gente for pensar assim, a maioria dos profissionais não conseguem fazer o que a gente ensina para os alunos, né? Então a gente só tem que entender como o movimento funciona. Eu acho que é importante a gente testar as nossas teses, colocar em prática o que a gente ensina, porque normalmente não é o que acontece. A gente não coloca em prática
assim, né? Eu tô falando a visão que eu vejo dos outros profissionais. Eu acho que eu tenho que colocar em prática. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho dificuldade com a corrida, eu tenho dificuldade na minha condição metabólica, eu vou tentar fazer. Gostar de correr? Eu não gosto de correr, sabe? Até pelas coisas que foram implementadas na fase de atleta. Então, para mim, a corrida na ginástica era castigo. Então, na minha cabeça, para eu entender que eu tô correndo e não é um castigo, para mim é muito complicado. Mas eu preciso melhorar. Por quê? Porque como que eu vou dar uma dica de corrida? Como que eu vou ajudar o meu aluno? Né? Às vezes na teoria tem lá uma coisa, a teoria de corrida, os educativos são esses. Como que eu sei se isso daqui está dando certo mesmo? Como sei se isso vai funcionar para o meu aluno ou não? Se eu colocar em prática, né? Não só com ele, mas comigo, principalmente, né? Então, a importância do aluno saber que a gente também tem dificuldade. Isso é muito importante, porque às vezes o aluno enxerga a gente como super-herói, é normal, né? Mas para a Nath é fácil. Tá bom, mas para a Nath é fácil agora. Ninguém viu o quanto foi difícil durante 12 anos lá na ginástica, né? Por isso que é fácil agora, né? Então, eu não saí da barriga da minha mãe fazendo bar muscle up e ring muscle up. Pelo contrário, já contei que ring muscle up não é um movimento que na ginástica feminina a gente tem algum contato. Porque as meninas não fazem argola, né? Então, eu também tive que aprender na raça. Eu também tive que fazer todos os estímulos que eu achava que dava para fazer. Quando eu comecei a ensinar Ring Muscle Up, eu também não sabia fazer, né? Então, isso fez bastante diferença para mim, né? Porque ao mesmo tempo que eu via lá na teoria, né, os educativos que tinha, eu tentava colocar em prática e eu via que algumas coisas não funcionavam para mim. E se não funcionavam para mim, talvez não funcionasse para alguns meus alunos. E eu tive que buscar outros caminhos, né? E eu só sei disso porque eu coloquei em prática. Senão eu ia ficar lá sempre passando o mesmo educativo de sempre, né? Então é importante eles saberem que a gente tem as mesmas dificuldades que eles têm, né? Assim parece ficar mais próximo. Porque é muito. Acho que dando um exemplo aí, normalmente eu tenho uma aluna que ela correu 75 km, né? E para mim, correr 75 km é tipo assim, impossível, né? Na minha cabeça, eu, Natália, falando, eu jamais iria conseguir. E aí, mas para ela corria 75 km, assim, porque ela já tinha feito sei quantas mil provas de 21, treinava não sei quantos km por dia, ela era corredora. Então, para mim, me comparar a ela era, ela consegue porque ela se preparou para isso, tal, enfim. Agora, foi muito engraçado, porque eu tenho o padrinho do meu sobrinho, ele também fez. E ele também corre. Mas eu conheço a realidade de vida dele muito melhor do que eu conheço daquela minha aluna. Eu convivo com ele. Então eu sei que ele não come totalmente certo, que ele consome bebida alcoólica, que eu sei que ele não corre que nem um louco todos os dias, que ele tem uma periodização certa. A hora que eu vi que ele correu 75 km, não que eu não achava que ele não fosse capaz, eu sabia que ele era capaz porque ele se preparou para isso. Mas ele tinha uma realidade mais parecida com a minha. Eu falei, bom, legal. Não que eu peguei minhas coisas e saí correndo 75 km, mas na minha cabeça já ficou mais fácil. Então isso a gente tem que mostrar para os nossos alunos. Não sei se vocês já tiveram experiência de vocês treinarem junto com os seus alunos, né? Assim, no mesmo horário. Não no horário que você está trabalhando, mas assim, você está treinando e tem um aluno seu na mesma sala, no mesmo box. E aí eles veem você sofrendo, eles falam, nossa, até a coach está sofrendo. Como se a gente não sofresse nos odds. E lógico que a gente sofre, né? Mas você vê como é engraçado, né? Então, a gente tem que mostrar que sim, que a gente é feito de carne e osso, que a gente não foi feito, não é uma máquina de fazer movimento, né?
Então, é importante eles verem que a gente sofre a mesma coisa que eles sofrem. Uma das frases, né, que eu escutei esses dias atrás e me ajudou também a pensar um pouco sobre essa aula de hoje, não tem como a gente aprender a nadar fora da água. Eu escutei essa frase e falei, nossa, que legal. Porque é exatamente isso. Não tem como a gente aprender a fazer um movimento se a gente, por exemplo, não tem como eu aprender a fazer bar muscle up se eu fico treinando só snatch, por exemplo. Óbvio, vai ficar mais difícil, cada vez vai ficar mais longe, porque eu não estou trabalhando aquela minha deficiência. Então não tem como eu aprender a fazer bar muscle up se eu não me pendurar na barra, né? E demonstrar para o seu aluno quanto isso, cada pontinho é importante. Então, por exemplo, se pendurar na barra é um primeiro ponto, então às vezes o aluno sente, nossa, eu mal consigo pendurar na barra. E aí daqui a um mês ele está conseguindo pendurar e se balançar, fazer um pouquinho de keeping, ativar o ombro. E é assim. Esse é o único jeito de você aprender a fazer bar muscle up. Por exemplo, né? A gente tem que colocar as caras e a gente tem que mostrar isso para os alunos, que a gente também tem as dificuldades e que a gente conseguiu, pelo mesmo caminho que a gente passa para eles, conseguiu fazer também. Se a gente conseguiu fazer sem ter, né, tanta vivência e tanta alguém falando lá pra gente, olhando a gente fazer, a gente também vai conseguir passar para eles. E eles também vão conseguir fazer, né? Então, quando eu tô dando aula, eu gosto de demonstrar. Eu sou uma coach que eu gosto de demonstrar. Óbvio, a mesma coisa. Quando eu demonstro um snatch, um squat snatch, talvez a técnica não esteja perfeita. Mas eu tento mostrar para eles as dificuldades que eu tive e que eu estou tentando melhorar, né? Então, eu consigo falar para eles, por exemplo, que eu tinha dificuldade de snatch porque eu não pensava nisso daqui. Agora, uma pessoa que faz snatch desde 5 anos de idade, né? Fazer snatch, gente, é isso daqui. Eu já escutei, por exemplo, de aluno que o aluno foi em um outro box, né? Não era no box que eu trabalhava. E ele falou, nossa, como vocês explicam bem aqui, como vocês colocam várias variáveis pra gente. Porque no outro box onde eu tava, eu não sabia o que era o burpee, e eu perguntei pro coach, né? Falei, como que eu faço o burpee? E o coach falou, é só se jogar no chão e levantar. Pelo amor de Deus, não seja esse tipo de coach, sabe? É só se jogar no chão e levantar. Aí eu fico imaginando como que esse coach ensina a fazer movimentos mais complexos como, por exemplo, handstand walking, andar na parada de mãos. É só virar de cabeça para baixo e andar. Né? Olha que esse tipo de profissional é o tipo de profissional que pede sempre para alguém demonstrar, porque com certeza ele não sabe fazer, né? Eu acho que não saber fazer não é o problema, não é a vergonha. Então, resumindo tudo que eu disse hoje, a pergunta, né? Respondendo a pergunta lá da aula, eu não preciso saber fazer para saber ensinar. Mas sim, eu preciso continuar no meu caminho para a perfeição, para ser um bom coach, né? Então, eu não quero que você seja o atleta, ginasta impecável, mas você tem que saber os caminhos que os seus alunos vão passar. Eu acho que isso é a lição mais importante que a gente tem para hoje, é essa. A gente tomar cuidado, porque às vezes a gente trabalha tanto, sabe? Fica tanto tempo na academia que a gente não quer tirar aquela horinha pra gente treinar, né? E como que a gente vai falar isso para os nossos alunos se a gente não está fazendo? A gente sim é o exemplo. A gente sim é aquele cartão de visita, né? Que todo mundo gosta de falar. Mas a gente não é o cartão de visita que, nem sempre o cara boladão lá da academia, né? Por exemplo, vendo por um outro ângulo, o cara boladão lá da academia vai conseguir
transformar a Natália com uma hipertrofia que eu quero. Por quê? Porque eu não estou disposta a passar pelos caminhos que ele passou, por exemplo. Né? Então, eu acho que a gente tem que saber da teoria, mas a gente tem que saber principalmente da prática. Então, eu, por exemplo, eu dou consultoria online para muitos coaches, né, para eles aprenderem a fazer o movimento, mas eles não querem, a intenção deles não é, beleza, eu vou aprender a fazer o movimento para eu conseguir me destacar no WOD. Tá, isso pode até ser uma coisa particular, mas profissionalmente ele quer saber o que eu passo, né, quais são os passos que eu passo para os meus alunos, para eles também passarem para os alunos dele, para eles testarem nele, para ver se isso está dando resultado lá para os alunos deles. E eu já escutei, né, Marcelinho até, um coach amigo, que ele falou, nossa, Nath, eu não sei fazer handstand walking e outro dia eu escutei você falando umas dicas na sua aula e eu passei para um aluno meu e deu certo, ele está conseguindo dar os primeiros passos já. Olha a diferença, tá vendo? Por quê? Ele falou, eu não sei fazer, mas aí eu testei e ele falou assim, eu não sei dar nenhum passo. E aí eu testei e falei, nossa, faz sentido isso, eu vou tentar passar para o meu aluno que já tem um pouquinho mais de facilidade. Ele foi lá e conseguiu fazer. Sabe? Então a Natália é mágica? Não. Foi só um toque que o outro coach teve a sabedoria de entender e passar para frente. E é isso que eu quero, né? Com o projeto dessas aulas surgiu exatamente disso. Eu quero colocar uma sementinha aí que faça você pensar e falar, nossa, isso pode ser que me ajude, né? Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu gostei muito de falar sobre esse assunto, porque é um assunto que tem bastante divergência, né, assim. E eu vejo alguns coaches com medo e com vergonha de demonstrar o movimento ou e passar vergonha, sabe assim? E não é vergonha nenhuma você não saber fazer o movimento. Vergonha é você ter vergonha de não querer passar para o seu aluno por vergonha, né? Então você limita a vida do seu aluno porque você tem vergonha, né? Então espero que vocês tenham gostado. Beleza? E aí, Diogo? Tudo bom? O Gu também entrou. Beleza, galera. Obrigada. Então, sexta-feira tem a live de novo, às 11, né? Só sexta-feira passada que foi excepcionalmente às 11h30, mas agora todas as aulas de novo às 11. Continua acompanhando aí os conteúdos diários que a gente vai soltando, né? Que são mais curtinhos e vocês conseguem pegar várias informações em pouco tempo, tá bom? E aí, se vocês quiserem ser avisados das aulas, é só se inscrever aí no site que tem na bio, que aí vocês colocam seu nome e seu e-mail e vocês ficam sempre sendo avisados dessas aulas. Às vezes a gente está na correria do dia a dia e acaba esquecendo. Agradecer o Diogo aí, que sempre está presente, né, Diogo? Diogo, ele, para você ver, né, ele não é da área, mas ele sempre está aí, sempre tá curioso, né? Ele é um aluno que ele sempre tem a curiosidade dessas aulas, assim. Então, os nossos alunos, eles querem saber esse tipo de conteúdo. E é muito importante a gente conseguir passar para eles. Fico feliz que sempre você está presente aí, Diogo. Obrigada. É isso. Valeu. Até sexta.